Ainda Estou Aqui é um filme dirigido pelo célebre cineasta Walter Salles. Ele narra a trajetória de Eunice Paiva. Ela é esposa de Rubens Paiva, ex-líder estudantil, engenheiro e deputado pelo Partido Trabalhista Brasileiro. Logo no início do golpe, em 64, ele se autoexila. Porém, em seguida ele retorna ao Brasil. E ao retornar, ele acaba sendo sequestrado pelos militares dentro da sua própria casa e nunca mais vê a família. Eunice Paiva é interpretada pela preciosa Fernanda Torres, enquanto Rubens Paiva é interpretado por Selton Mello. Já no início do filme, a personagem aparece boiando no mar em Copacabana. Nós temos um close ali no rosto dela e o Pão de Açúcar de fundo. Aquela imagem retrata muito bem o arquétipo do Brasil. Rio de Janeiro, praia, o rosto feminino e bronzeado olhando para o horizonte. Nesse sentido, é claro que é um filme muito voltado ao internacional, a vender o audiovisual brasileiro para o cenário estrangeiro. De cara a gente percebe isso, a presença do Rio de Janeiro. A ditadura militar vai aparecendo nos rastros, nos vestígios das imagens, porque nós temos a praia lotada, as pessoas felizes, a família jogando vôlei na beira da praia, as pessoas se divertindo. Mas já no início nós temos um helicóptero que sobrevoa a praia, ou seja, esses indícios dos militares, da ditadura, ele vai aparecendo nos traços da imagem. Porque uma praia lotada, com pessoas felizes, não tem muito essa ideia clássica de ditadura militar, porque ela remete aos espaços públicos de maneira mais convencional, cheio de armamento militar. Os militares caminhando armados, os caminhões, os tanques. Porém, no filme, ela vai aparecendo nos traços da imagem. O Rubens Paiva foi eleito em São Paulo em 1962 e acabou entrando para uma CPI que investigava os militares que participavam de financiamentos e trâmites voltados ao que eles chamavam de ameaça vermelha, ou seja, a uma política comunista. A grosso modo, é por isso que o Rubens Paiva se exila na França e na Iugoslávia. Mas logo em seguida ele volta ao Brasil, ao Rio de Janeiro, e não exerce mais a função de deputado. Quando ele é sequestrado pelos militares, ele não é deputado. Ele volta a exercer a sua atividade de engenheiro. Ele tem uma empresa de engenharia e também, durante um curto período, ele é diretor de um jornal muito importante em São Paulo, o jornal A Última Hora. Agora, por que ele foi preso se ele não participou diretamente da militância? Os militares suspeitavam que ele pudesse ter alguma ligação substancial com o militante mais procurado na época, que era o Carlos Lamarca. O que se sabe é que o Paiva ajudava de maneira mais sutil. Ele recebia cartas de exilados políticos, de presos políticos, e encaminhava essas cartas para seus familiares. Ele fazia parte de um grupo que ajudava passando informações, dando um pouco de dinheiro, um pouco de moradia para familiares de presos políticos. Do ponto de vista internacional, como eu falei, o início do filme já retrata um arquétipo brasileiro do Rio de Janeiro e da mulher, etc. Mas ele também traz o que é clássico da arte brasileira. A trilha sonora do filme, por exemplo, ela tem muita inclinação ao tropicalismo. A primeira música, por exemplo, que toca já no início do filme é a música de Me Renda-se do Tom Zé, um ex-tropicalista. Nós temos músicas de Erasmo Carlos, de Caetano Veloso, várias músicas da década de 60 que são muito apreciadas pelo público dos Estados Unidos, por exemplo. O filme se torna interessante também por isso. E essa trilha ela é presente o tempo todo no filme de uma maneira muito consistente e muito precisa. Nós temos também ali muita presença das câmeras Super 8. As câmeras Super 8 surgiram no Brasil exatamente na década de 70, que é o período que iniciou o filme, período de maior repressão da ditadura militar, período do ato institucional número 5, onde a perseguição e a tortura fica muito forte. E essas câmeras eram populares, porque eram rolos minúsculos e relativamente baratos, não é? Então, e com tamanho mínimo. Era a câmera mais portátil da época, era como se fosse uma espécie de celular da época. Então nós temos muitas filmagens que a família faz com a câmera Super 8 e mais do que isso,
Temos também as projeções. Então o filme mostra as câmeras e mostra os projetores de 8mm. Inclusive tem uma cena que nós temos um close em um rolo de Super 8. Nós temos, de certo modo, a história do cinema também presente no filme. Eu destaco o horror psicológico que há no filme. Quando Eunice Paiva, por exemplo, é encaminhada para um quartel-general para ser torturada, a tortura não aparece de maneira explícita. Mas enquanto ela é conduzida nos corredores até a sua cela, a câmera passa por uma ou algumas celas onde nós temos presos políticos sendo torturados, sendo afogados enquanto estão encapuzados. Né? A personagem sendo torturada de maneira direta não aparece. Ela aparece fora do quadro. Nós temos, por exemplo, vários momentos muito fortes, mas eu destacarei um momento em que ela já está muito cansada no quarto, após ter sido torturada várias vezes, e ela começa a ouvir alguém cantando. Alguém que está ao lado da cela dela. É alguém que acabou de ser torturado. E ela coloca o seu ouvido na parede. E a música que esse homem está cantando é a música Samba, Agoniza, Mas Não Morre, do Nelson Sargento. E há cortes, né, de riscos feitos na parede para simbolizar o interesse do torturado em saber há quantos dias ele está preso ali no local. É um filme que, embora a tortura esteja nos rastros da imagem, ao meu ver, é o filme mais violento que mais traz a dor da ditadura militar. Um outro exemplo dessa tortura que se dá nos rastros ou vestígios das imagens se dá logo no momento em que Eunice volta para casa. A primeira coisa que ela faz é entrar no banheiro para tomar um banho. Seu filho mais novo abre a porta e vê ela se banhando com o corpo repleto de roxos, de marcas da ditadura militar. Isso é muito agressivo, ao meu ver, é muito mais agressivo do que uma imagem explícita. O Didi Huberman, por exemplo, que é um teórico das imagens, ele costuma dizer que as imagens cinemáticas elas se tornam mais criativas em períodos traumáticos da sociedade. A ditadura militar brasileira é um exemplo. Por quê? Porque como esse período é muito dolorido, o cineasta não se contenta em fazer uma imagem convencional. Para não banalizar aquela imagem e dar valor a ela, é necessário que se valorize o conteúdo criando uma estética mais experimental, mais diferente. E eu vejo que é isso que o Walter Salles faz. Ele não mostra as torturas de maneira explícita, mas ele também não as omite. Ele traz ela nos rastros da imagem, provocando uma sensação. Pelo menos minimamente é possível sentir um pouco da dor dos familiares do Rubens Paiva, com essa tortura que se dá nos rastros das imagens. Também sabemos que a ditadura militar tentou dar um caráter democrático para a ditadura. Tentou também até conduzir ou permitir um pouco de eleição também em alguns estados. Mas tudo se passava de uma maneira de esconder o que realmente estava acontecendo, ou seja, uma maneira simbólica de retratar a intenção da ditadura em esconder a ditadura se dava ou se deu em imagens no filme em que a tortura aparece nos vestígios das imagens e não de maneira explícita. Nós vivemos recentemente um período muito bizarro no Brasil, com um ex-presidente que defendia claramente a ditadura militar. Isso é inquestionável. Isso incentivou grupos de pessoas a saírem às ruas pedindo ditadura militar. O filme se torna emergencial entre vários aspectos, por isso também eu destaco, mas também destaco o filme como um recado, uma conversa com o atual presidente Lula, que não investe, nunca investiu em punir os militares. Né? Inclusive, a última entrevista que eu assisti do presidente Lula, ele deixa bem claro que ele não quer tocar nessa questão, que ele tem outras preocupações, que nós devemos esquecer esse período difícil que nós vivemos e focar em outros aspectos para melhorar, sei lá, as condições econômicas da sociedade. Essa é uma crítica que a esquerda faz à esquerda que está na gestão do poder hoje, que é o PT.
Essa falta de vigor em lidar com os crimes da ditadura militar. É aí que eu vejo o diálogo do filme com o presidente Lula.